Bom dia, pessoal. Bom dia. Dando sequência aí aos nossos estudos, a gente está falando sobre pagamento. A gente já viu a figura do solvens. Nós já falamos, e melhor, começamos a falar sobre a figura do accipiens. Accipiens é quem recebe o pagamento. E aí eu coloquei para vocês, vou já puxar o quadrinho aqui da aula passada, para a gente retomar algumas situações onde eu tenho um credor, mas eu não posso fazer o pagamento a ele. Puxei pelo pagamento cientemente feito ao credor incapaz, né? E a gente falta completar esse quadrinho agora. E depois a gente vai ver a situação inversa, quando o pagamento é feito a uma terceira pessoa e esse pagamento que não era para ser válido acaba sendo. Tá ok? Então vou começar aqui, vou puxar o meu quadrinho de novo. Muito bem, ó. Vimos a questão dos solvens. Pronto, eu parei exatamente aqui na aula passada. Pagamento feito ao credor, porém inválido. Aí eu expliquei a primeira situação, né? Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. Bom dia, Wallace. Pagamento cientemente feito a um credor incapaz, né? E eu tenho uma segunda situação, pessoal, que eu também, mesmo tendo um credor, eu não posso pagar a esse credor. É o pagamento feito ao credor cujo crédito foi penhorado. Mas para isso acontecer, ó, desde que o devedor tenha sido intimado a penhora. Pessoal, como assim pagamento feito a um credor que teve o crédito penhorado? Deixa eu tentar explicar, olha só. Vamos supor, pessoal, que o Hugo, por exemplo, me deve R$100, tá certo? Então eu tenho um crédito com ele de R$100. A gente já viu que esse crédito que eu tenho, isso faz parte do meu patrimônio, tanto que eu posso vender o crédito. Da mesma forma que eu vendo o meu carro, né, que eu vendo a minha casa, eu posso vender o meu crédito, que é exceção de crédito. Então, se esse crédito faz parte do meu patrimônio, imagina que a Jaqueline é minha credora. Então, o Hugo me deve R$100 e a Jaqueline é minha credora. Só que eu não paguei a ela e ela já está movendo uma ação de execução. Então, nessa ação de execução, ela é a exequente, eu sou a pessoa exequida, né? Ela está atrás do meu patrimônio, para ela pedir a penhora do meu patrimônio, e aí o juiz penhorando os bens que eu tenho, esses bens são vendidos para pagar a Jaqueline, que é minha credora. Entenderam? Então, nessa execução, a Jaqueline, por exemplo, descobre que eu tenho um carro. Aí ela vai lá no juiz e fala assim, olha, eu quero que penhore o carro do Perazzo. Placas tal, assim, assim, assado. Aí o juiz mandou ofício para o Detran, penhorou meu carro. Mas ainda não deu para pagar minha dívida com a Jaqueline. Aí ela descobre que eu tenho R$100 de crédito com o Hugo. O Hugo é meu devedor. Aí ela vai lá no juiz e fala assim, seu juiz, eu quero que o senhor providencie a penhora do crédito do Perazzo. E aí o juiz, então, dá uma decisão determinando a penhora do meu crédito. Logo em seguida, depois de meu crédito foi penhorado, o juiz tem que intimar o Hugo, que é o devedor. Ele vai dizer para o Hugo assim, olha, Hugo, você deve R$100 ao Perazzo, né? Só que o crédito do Perazzo foi penhorado por esta vara. Então, quando você for pagar essa dívida, você não pode pagar a ele. Você vai ter que depositar esse dinheiro aqui, na vara, com a gente, porque eu já penhorei o crédito do Perazzo, que vai servir como pagamento para a Jaqueline. Entenderam? Será que eu fui bem claro? Se eu sou credor e eu tive um crédito penhorado, o devedor não pode mais pagar a mim, desde que ele saiba da penhora, entenderam? Então, desde que ele tenha sido intimado dessa penhora. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Hugo, repetindo? Tá. Olha só,
Eu tentei ir bem devagarzinho e dar um exemplo bem claro. Olha só. Vamos supor, Hugo, você me deve R$ 100. Então, a gente tem uma obrigação. Eu sou credor, você é devedor. Você me deve R$ 100. Só que eu devo para a Jaqueline, eu devo R$ 1.000 a ela. E eu não paguei essa dívida com a Jaqueline. A Jaqueline, em ação de execução, ela está me cobrando, então, os 1.000 que eu devo a ela. E aí ela tem que ir atrás do meu patrimônio. Aí ela descobre, sei lá, que eu tenho uma bicicleta. Aí ela chega lá para o juiz e fala assim, ó, seu juiz, Perazzo tem uma bicicleta. Eu quero que o senhor penhore essa bicicleta. Aí o juiz determina a penhora da bicicleta. Vamos pegar essa bicicleta, vamos vender. O dinheiro que apurar tem que pagar a Jaqueline, que é minha credora. Mas ainda não é suficiente. Então ela ainda está atrás do meu patrimônio. Aí ela descobre que eu tenho um crédito. Você, Hugo, não me deve 100? Então isso é um crédito. E aí o juiz determina a penhora desse crédito de R$ 100. Depois que ele penhorou esses R$ 100, ele vai te intimar, você é devedor, ele vai te intimar para dizer assim, olha, Hugo, você deve R$ 100 ao Perazzo, mas o crédito do Perazzo já foi penhorado, porque ele vai servir para pagar a Jaqueline. Entendeu? Nessa situação, o que acontece? Eu sou seu credor, mas você não pode pagar a mim. Se você pagar a mim, eu vou pegar o dinheiro e vou fugir. Então você tem que pegar os R$ 100 e depositar lá em juízo, entendeu? Porque esses R$ 100 serão, já que foram penhorados, eles serão destinados para pagar a Jaqueline, que é a minha credora, por exemplo. Entendeu? Então essa é a segunda situação. Pronto, legal, né? Essa é a segunda situação. Eu devo pagar a quem? Ao meu credor. Mas se o crédito dele foi penhorado, eu não posso pagar a ele, sob pena de pagar mal. E quem paga mal, paga 2 vezes. Tá certo? Tranquilo? Então vamos avançando. Olha só. Vou voltar aqui para o meu quadrinho. Então o que a gente viu? 2 situações. Duas situações que eu não posso pagar ao meu credor. Primeira delas, se eu tiver um credor incapaz. Segunda delas, se o credor teve o crédito penhorado. Agora vamos ver o inverso. Outra situação que o pagamento é feito a uma terceira pessoa, e paguei mal, né? Cheguei lá na casa do João, que é meu credor, João não estava, deixei o dinheiro com o vizinho dele, paguei mal. Deixei o dinheiro com a mãe dele, não pode. Deixei o dinheiro com a namorada dele, não pode. Mas espera, se a namorada dele disser que vai repassar o dinheiro para ele, não pode. Se ela repassar, e se eu tiver a prova disso, tudo bem. Mas, em princípio, não pode. Eu tenho que pagar ao credor. Agora, olha só, entreguei o dinheiro para a namorada, paguei mal. Mas, olha lá, se o credor ratificar o pagamento. Então, aí tranquilo, né? Aí é fácil. Eu deixei com a namorada dele, paguei mal. Mas 2 dias depois, o credor me liga e fala, olha, Perazzo, eu recebi o dinheiro, muito obrigado. Se quiser, passa aqui para eu te dar o recibo. Ah, então tá bom. Né? Entreguei para o vizinho, paguei mal. Mas o credor depois confirma que recebeu o dinheiro. Então, eu paguei bem. Certo? Situação que eu acho que não exige muitas explicações. A segunda é um pouquinho mais interessante. Olha só. Se o devedor provar que o pagamento reverteu em benefício do credor. Essa situação, pessoal, é para evitar um enriquecimento indevido, né? Um enriquecimento ilícito. Eu fui pagar, deixei o dinheiro com a namorada, paguei mal. Só que eu tenho a prova que a namorada pegou esse dinheiro e depositou na conta do credor. Poxa, então o pagamento, embora feito de uma maneira errada, equivocada, o pagamento reverteu em benefício do credor.
E aí, se eu fosse obrigado a pagar de novo, o credor ia estar ganhando duas vezes. Também não é isso que vale, né? Se eu entreguei o dinheiro para a namorada e ela fugiu com o dinheiro, paguei mal. Vou ter que pagar de novo. E depois vou ter ação contra a namorada. Agora, se eu paguei a namorada e ela depositou o dinheiro na conta do credor, poxa, então reverteu em benefício do credor. Entenderam? Se eu fosse obrigado a pagar novamente, o credor ia ganhar duas vezes. Aí também não é o que a gente quer, né? E essa situação aqui, ó, ela complementa o artigo 310 do pagamento feito ao incapaz. Porque diz o legislador que não vale o pagamento cientemente feito ao incapaz, salvo se provar que, em benefício dele, o pagamento efetivamente reverteu. Tá certo? Então, essa segunda situação, você tem que ter a prova disso, e é basicamente para evitar o enriquecimento indevido. E a terceira situação, pessoal, que é a mais interessante, está no artigo 309, é o pagamento feito ao credor putativo. Putativo. Mas o que é credor putativo? Putatividade vem de imaginário, né? Credor putativo é um credor imaginário. Putare vem de imaginare, né? Lembra do direito penal? Não tem a legítima defesa, que exclui a ilicitude, não é? Quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, né? Defendendo o direito seu ou de outro, em atual, iminente, aquela coisa lá, aquela definição da legítima defesa. O exemplo clássico que Hungria dá nos livros dele, né? Aquele exemplo tradicional, enfim. Você entra num restaurante, dá de cara com desafeto seu, com o inimigo você sabe que ele anda armado, e ele, ao te encontrar, ele coloca a mão no paletó para sacar a arma dele. Você, então, mais rápido, saca a sua arma e dá um tiro nele. Então, você está repelindo a injusta agressão que viria. Você está em situação de legítima defesa, né? Legítima defesa exclui a antijuridicidade, ou ilicitude, enfim, né? Só que Hungria falava assim, olha, imagina que você entra no restaurante, dá de cara com seu inimigo, ele coloca a mão no bolso do paletó, e aí você saca a sua arma e dá um tiro nele. Quando você descobre que ele colocou a mão no bolso para sacar, para tirar um maço de cigarros, poxa, então não era legítima defesa. Que a legítima defesa é quem repele uma agressão injusta. Não tinha agressão injusta. Mas na sua cabeça você estava em legítima defesa. E se o erro seu for inevitável, ou seja, excusável, você vai estar numa legítima defesa putativa. Uma legítima defesa imaginária, que não vai mexer na ilicitude, mas vai mexer na culpabilidade, não é assim? Então, o que é a legítima defesa putativa? É quando você crê piamente, por meio de um erro inevitável, que estava em situação de legítima defesa, só que não estava. Bom, trazendo para nós, então, aqui para o direito civil. O que seria um credor putativo? É quando você acredita piamente, por meio de um erro inevitável, você acredita estar diante do seu credor, só que você descobre depois que ele não era seu credor. Deu para entender? O exemplo mais característico de credor putativo é a ideia do herdeiro aparente. O que é o herdeiro aparente? É o herdeiro que parece ser, né? Então vamos supor, os meus aluguéis eu pago a João todo mês. O João, ele tem um único filho, não tem mais ninguém. O João morreu. E eu estou lá morando na casa dele de aluguel. A quem eu devo pagar os aluguéis a partir da morte do João? Ora, para o filho dele. É o herdeiro universal, né? O filho dele vai ficar com todos os bens, inclusive com a casa que eu estou alugando. Então, a partir da morte do João, eu passei a pagar os aluguéis para o filho dele. 6 meses depois, a gente descobre que o João, em vida, o João ele fez um testamento
deixando essa casa que eu moro de aluguel, ele deixou para uma namorada que ele tinha, por exemplo. Então, estava na parcela disponível dele, ele tinha vários bens, fez um testamento, pegando a casa e deixando para a namorada. Não, então, peraí. Se esse testamento é válido, eu não podia estar pagando os aluguéis ao filho do João, porque o filho do João não era o dono da casa mais, ele não era o herdeiro, ele é o herdeiro universal, menos da casa que foi deixada em legado. Então eu deveria pagar os aluguéis para quem? Para a namorada do João, que a casa passou a ser dela. Mas o tempo todo que eu paguei para o filho do João, acreditando que ele era credor, entendeu? É a figura do credor putativo. Então, o credor putativo é um credor imaginário. E diz o artigo 309 do Código, olha como é importante. O pagamento feito de boa fé. Então, você tem que acreditar que ele era credor. O pagamento feito de boa fé a credor putativo é válido, ainda que provado depois que ele não era o credor. Então, o pagamento dos aluguéis que eu fiz para o filho do João são considerados válidos. Porque todo mundo na situação que eu estava também acharia que o filho do João seria o credor. Entenderam? O artigo, Laura, é o 309 do Código Civil, 309. Por exemplo, na jurisprudência tem um caso interessante de credor putativo. Era uma cidadezinha do interior, se eu não me engano, interior de Minas, eu acho. E tinha uma senhora idosa que ela tinha um plano de saúde local. Planozinho ali do próprio município, enfim. E todos os meses, o que ela fazia? Ela ia até o centro, lá na loja, nessa pequena empresa, e ela pagava lá a sua mensalidade. E ela conhecia lá também todos os funcionários, era meia dúzia de funcionários, enfim. Um desses funcionários foi demitido um belo dia. Saiu da empresa, porque estava roubando a empresa, etc. e tal, deram justa causa nele. Só que ele, não contente, o que ele fez? Ele pegou o uniforme da empresa, a farda da empresa. Ele foi à casa dessa idosa, foi lá na residência dela, que ela morava afastada, numa chácara, no sítio, enfim. Foi lá na casa dela e falou assim: olha, dona fulana, a partir do próximo mês, a senhora não precisa mais ir lá na nossa filial lá para fazer o pagamento da mensalidade. Todos os meses, eu venho aqui na casa da senhora para receber o dinheiro. Olha só o estelionatário, né? E aí a senhora ficou morta de feliz e ficou pagando. Então, todo mês ele ia lá, todo fardadinho, bonitinho, dava o recibo para ela, só que ele não era mais funcionário da empresa. E aí, um belo dia, sei lá quantos meses depois, ela foi usar o plano de saúde dela e descobriu, claro, que o plano tinha sido cancelado por falta de pagamento. Ela não pagava mais. Aí vejam, aquele cidadão estelionatário era o credor? Não. Era o representante da empresa? Não, ele foi demitido da empresa. Mas ele foi enquadrado como credor putativo, como um credor imaginário. Todo mundo que estivesse na situação daquela senhora se enganaria também. Então, o judiciário reconheceu que o pagamento feito de boa fé a esse estelionatário foram válidos. Então, o plano de saúde dela não podia estar cortado. Mas e aí? Bom, aí a empresa vai se voltar contra o estelionatário, né? Quem era credora mesmo? A empresa. O estelionatário não era credor, mas ele foi considerado credor putativo. Entenderam? Agora, só cuidado, pessoal, para não confundir. Peraz, eu fui na casa do João, o João não estava, a namorada dele prometeu que ia passar o dinheiro para ele. Então, isso é credor putativo? Não. A namorada do credor não é credora putativa. O vizinho, a mãe, não é credor putativo. O credor putativo é quando você paga uma pessoa acreditando que ela é a sua credora. Entendeu a diferença? Então, se eu pergunto assim, ó, anota aí com carinho. O pagamento feito à namorada do credor é válido? Não é credor putativo. É a namorada. Eu sei que ela é a namorada do credor. Então, é válido? Não.
Mas poderá ser válido? Poderá. Quando? Se o credor ratificar o pagamento, ou se você conseguir provar que o pagamento reverteu em benefício do credor. Entenderam? Namorada é um pagamento feito a um terceiro. Exatamente, Laura. Pagamento feito à namorada do credor é pagamento feito a terceiro. Pagamento feito a terceiro não é válido. E quando é que ele pode ser válido? Se o credor confirmar, ou se você provar que reverteu em benefício do credor. Perazzo, namorada do credor é credora putativa? Não. O credor putativo é quando você paga a uma pessoa acreditando que... Olha a boa fé, né? Acreditando que ela é a credora. Tranquilo? Então, vou botar aqui no nosso quadro assim, ó. Para que haja a figura do credor putativo, eu preciso, ó, requisitos. Boa fé dos solvens, boa fé de quem paga, tá certo? E excusabilidade do erro. Lembrando que erro excusável é o mesmo que erro inevitável. Cuidado para não confundir, hein? Excusável vem de excusa, de desculpa, de perdão. Então, a lei me perdoa. Por quê? Porque o meu erro era inevitável. Erro excusável é o mesmo que erro inevitável. E o contrário, erro inexcusável é o mesmo que erro evitável. É inexcusável porque a lei não me dá excusa, a lei não me perdoa. A lei não me perdoa porque o meu erro era evitável. Ok? Tranquilo? A definição do excusável que o senhor acabou de falar tem o mesmo definição do Código Penal comum? A mesma. Sim, sim, tá certo? Certo. Código Penal comum. Se o erro for excusável, afeta a culpabilidade. Se o erro for inexcusável, quando muitos pode ser uma causa de diminuição de pena, não sei. Tá certo? Porque o erro inexcusável, ele era evitável. Às vezes ele não afeta em nada a teoria do crime. Também tem o erro excusável no Código Penal Militar comum, né? Que ele exclui o crime, né? Acho que exclui o crime ele. Tem a teoria do erro também no Código Penal Militar, tem a teoria do erro no Código Penal comum, tá certo? Lembrando que elas não são as mesmas, hein? Muito embora o termo excusável é o mesmo para tudo. O Código Penal Militar, ele diferencia erro de fato e erro de direito. O Código Penal comum diferencia o erro de tipo e o erro de proibição. Há uma certa semelhança, mas não são institutos iguais. Ok? Pessoal, vamos lá, vou avançando, hein? Falamos então sobre a figura do accipiens, né? Ó, começamos a falar a figura do solvens, falamos agora um pouquinho sobre a figura do accipiens, vou botar até em negrito para ficar igual. A partir de agora, pessoal, a gente entra num tema muito interessante, que é falar sobre o objeto do pagamento. Objeto do pagamento. Pessoal, falar sobre objeto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Falar sobre o objeto do pagamento, pessoal, é falar sobre a sua prestação. Prestação. A gente viu quem paga, vimos quem recebe, sujeitos. Agora a gente está falando sobre o objeto. Então, o objeto é a prestação. Devo entregar ao Hugo R$100. Qual é a prestação? R$100 é o objeto, né? Devo entregar um celular. Qual é a prestação? O celular. E aí, sobre a prestação, eu só preciso relembrar aqueles dois artigos, né? Ó. Artigos 313 e o 314. E a gente aqui já falou inúmeras vezes, né?
313. Credor não é obrigado a aceitar coisa diversa. 314. Ainda que a prestação tenha por objeto uma coisa divisível, o credor não é obrigado a receber por partes. Esses dois artigos em conjunto, eles vão me dizer o seguinte, ó. O objeto não pode ser modificado. Se a obrigação é entregar o celular, né, sei lá, iPhone 5, você não pode entregar o 13. Você vai ter que entregar o iPhone 5, do jeito que foi combinado. A não ser que o credor aceite, mas aí é outra história, né? Eu não posso modificar o objeto da minha obrigação. Isso tem a ver, pessoal, com um importante princípio do direito contratual, que é o princípio do pacta sunt servanda. Já devem ter ouvido falar disso, não já? Princípio do pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda nada mais é afirmar que os pactos devem ser observados. Os pactos devem ser observados. É o princípio basilar máximo no direito contratual. Os pactos devem ser observados. Então, vejam. Deixa eu vir para cá, porque aqui eu vejo melhor quem está conversando aí comigo. Então, vejam, olha só. Adotar o pacta sunt servanda é entender que o contrato é fonte da obrigação. Então, se você fez o seu contrato, agora cumpra com o que você prometeu. Prometi pagar a Hugo R$100 na sexta-feira. Na sexta-feira você vai pegar R$100 e vai pagar a ele. Nem mais, nem menos. Né? Então, dos contratos surgem as obrigações. Essas obrigações, elas não podem ser modificadas. Se eu prometi pagar R$100 para o Hugo, eu não posso chegar na sexta-feira e falar assim, ô Hugo, ó, vou pagar só 50 hoje e 50 amanhã. Não. Se você prometeu pagar 100, você tem que cumprir com a obrigação, sob pena de inadimplemento, né? Cobrança de indenização, por aí vai. Esse princípio ele foi visto sempre de forma extremada, principalmente no Código Civil passado, que era extremamente liberal. Então, o Código Civil passado ele primava por quê? Pela sua liberdade, pela sua autonomia da vontade. E sendo você livre, você se obriga se quiser, mas agora, depois que surgiu a obrigação, você tem que cumprir. Né? Não dá para voltar atrás. Mas, tirando como exemplo e como ponto de partida a prestação de alimentos, olha só que interessante, estou pegando um pouquinho do direito de família para depois voltar para o direito patrimonial. Olha só, o que a gente tem em alimentos? Eu ganho R$1.000 e o juiz, então, me condenou a pagar R$100 de alimentos para o meu filho menor. Então, todos os meses eu ganho 1.000, pago R$100. Ganho 1.000, pago R$100. Algum tempo depois, eu passei a ganhar R$2.000. O que é justo fazer com a prestação alimentícia? Continuar pagando 100 pro resto da vida? Ou não? Eu ganhava 1.000, pagava 100. Agora eu estou ganhando 2.000. Aumentei um pouquinho o meu padrão de vida. O que eu faço com os alimentos? Aumenta também. Né? Aumenta proporcionalmente. Se você ganhava 1.000, pagava 100, se você está ganhando agora 2.000, paga 200. Né? Voltei a ganhar 100, voltei a ganhar 1.000, volta a pagar 100. Ixi, Peraz, agora estou ganhando R$500, paga 50. Né? Estou ganhando nada. Não, mesmo assim é obrigado a pagar, porque o menor não tem culpa disso. Né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a prestação de alimentos, ela nunca transita em julgado. Se você ganha 1.000, paga 100. Se você ganha 2.000, paga 200. Se você passou a ganhar 5.000, paga 500. Entenderam? Agora, o que é isso? Eu estou mexendo no objeto da minha obrigação, não estou, não? Eu fui condenado a pagar 100. Mas eu não vou pagar 100 pro resto da vida. Eu posso pagar 100 enquanto eu ganho 1.000. Se eu passei a ganhar 3.000, é justo que o menor entre com uma ação revisional para pedir R$300, por exemplo. E aí eu estou modificando.
Essa ideia da modificação, pessoal, ela veio para o legislador de 2002. O legislador de 2002 começou a falar assim, ó, tudo bem, você fez o contrato, tem que cumprir. Mas quando a situação fática não for a mesma de quando você fez o contrato, será que é justo você continuar sendo obrigado? Ou então situações em que os fatos eles se alteraram tanto de forma a impossibilitar o seu cumprimento da obrigação. O que seria melhor? Dar ao juiz poder para modificar ou não? Ou manter o conteúdo obrigacional a ferro e fogo? Por exemplo, vamos supor que eu trabalho com, sei lá, importação de carros. Eu vendo carros importados. Então eu faço da seguinte maneira, eu consigo comprar um carro lá fora e trazer para cá por 90 mil. E eu vendo esse carro a 100. Aí chegou um cidadão lá na loja, eu mostrei para ele o catálogo, ele falou assim, olha, eu quero esse carro aqui. Eu falei, eu vendo a 100. Tá bom. Me dê 30 dias para eu entregar o seu carro. O seu carro não, o carro ainda é dele, né? A gente já estudou isso. Pois bem, aí eu fui buscar esse carro lá fora, só que o governo, do dia para a noite, aumentou a alíquota de importação. De forma que para eu trazer esse carro, eu vou gastar 110. Aí eu pergunto a vocês, como é que eu vou gastar 110 para trazer o carro para entregar para o comprador por 100? Eu não vou entregar mais, né? Isso vai gerar inadimplemento. Se for com culpa minha, eu pago perdas e danos. Se for sem culpa, a obrigação está resolvida. Não tem como cumprir. A minha prestação ficou excessivamente onerosa. Mas aí o que seria interessante? Seria não cumprir, gerar o inadimplemento, ou o juiz poder modificar alguma cláusula contratual para possibilitar o cumprimento da obrigação? Entenderam? Peraí. Você vendeu a 100 por quê? Porque você comprava a 90 e ganhava 10. Tá. Agora você está comprando a conta a 110. Não tem como você entregar a 100. Também não estou dizendo que o comprador vai ter que pagar 120, não. Porque aí você não vai ter prejuízo algum, não. Mas para tentar manter o contrato, será que não dá para o comprador pagar, por exemplo, sei lá, 112? Porque aí você ainda consegue trazer por 110. Você não vai ter o lucro que tinha antes, mas você vai ter um lucro de 2, por exemplo. Ainda é possível cumprir com a obrigação. Entenderam? A ideia é, será que às vezes não é interessante você modificar para poder cumprir? Mas tem que ter alguns requisitos, claro, né? Tem que ter, porque isso é exceção. A regra geral é, contratou, pois agora cumpre o que você prometeu, meu amigo. Não quero saber, não. Pacta sunt servanda. Agora, em situações excepcionais, não seria interessante você relativizar um pouquinho essa ideia do pacta sunt servanda? Entenderam? E aí, pessoal, o legislador de 2002, ele pensando isso como uma exceção, cuidado, hein? Eu não posso interpretar isso como regra, mas como uma exceção ao próprio princípio do pacta sunt servanda. Será que não seria o caso? Será que não seria o caso de você adotar uma outra cláusula? Eu vou chamar de cláusula rebus sic stantibus. Entender? Aqui é um versus, né? Aqui saiu. Entendeu? Não seria interessante você adotar uma cláusula que pudesse fazer uma revisão nessa noção do pacta sunt servanda? Porque a rebus sic stantibus nada mais é do que modificar alguma coisa para deixar as coisas como eram. Lembra lá dos alimentos? Você foi condenado a pagar 100, mas você vai pagar 100 pro resto da vida? Não. Você paga 100 enquanto você ganhar 1.000. Se você ganhar 2.000, aumenta também aqui, modifica aqui também. Entenderam? E aí, pessoal, o legislador criou
as bases, as raízes para a adoção da chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. É uma exceção, mas nada mais justo que diante de, olha só, fatos supervenientes. Ou seja, tem que surgir alguma coisa de novo, de novidade, né? Esses fatos supervenientes que surgiram, então, depois que eu contratei, deveriam ser ou devem ser imprevisíveis. Porque se eu consigo prever que um fato vai surgir, bom, então isso aí você tinha que estar no contrato. Você não pode ser negligente, né? Mas se surgir um fato que você não conseguia prever no contrato, ou na hora de contratar, e esse fato, por sua vez, ocasiona uma excessiva onerosidade, não seria interessante você modificar? Entenderam? Não seria você que eu digo é o juiz. Eu estou dando poder para o juiz, no caso concreto, modificar o contrato. Olha que poder danado, hein? Para modificar o contrato, para readequar a situação. Desde, é claro, que esse fato imprevisível seja um fato que afete a todo mundo. Pandemia, por exemplo, agora, não é? Olha, eu tinha acabado de fazer um financiamento, começou a pandemia, eu acho que a gente tem que revisar o contrato, porque eu fiz o contrato sob uma certa condição, e agora as condições modificaram. Mas não é que modificou só para mim, entenderam? Não é porque eu fiquei desempregado, não é porque eu estou doente, ou a minha mãe está doente, eu tenho que comprar remédio, não. Tem que ser um fato que afete a todos, de uma forma indistinta, porque eu não tenho a culpa em relação a isso. E aí, vejam, essa teoria aqui que permite a modificação lá do objeto, que é o que a gente está discutindo na aula de hoje, ela tem que ser usada para poder evitar a resolução do contrato. Entenderam? O princípio que eu vou adotar aqui é o princípio da conservação contratual. Qual é a ideia? O que a gente tem de moderno hoje, então? É, em situações excepcionais, permitir que o juiz modifique o contrato para assegurar o contrato, para assegurar o cumprimento das obrigações. Porque do jeito que está, não vai dar mais. Entenderam que interessante? E entenderam que isso é muito poder para o juiz, que ele tem que se valer disso também com muita cautela? Porque na hora que você começa a ter poder para mexer no contrato, você está mexendo no que de mais sagrado existe no direito privado, que é a autonomia das partes em fazer o que elas bem querem. Lembra que os direitos pessoais são ilimitados porque interessam só as partes, não é? Agora, pela teoria da imprevisão, eu estou dando poder ao juiz em situações extremas para modificar o contrato. Estão entendendo, pessoal? Efeito Hugo, Laura, Maria Clara. Entenderam? Quem puder, coloca aí, por gentileza, no chat, o artigo 317, então, do Código Civil. Quem é que me ajuda aí? Artigo 317. Pronto, Hugo, obrigado. Olha só o que diz o 317. Um artigo despretensioso, né? O legislador vem falando sobre o objeto do pagamento. Aí, de repente, ele coloca assim, olha, quando por motivos imprevisíveis, olha os requisitos, sobrevier uma desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, ou seja, poderá o juiz modificar a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Entenderam que interessante?
Isso daí é publicização do direito privado, né? Isso é o juiz interferindo no contrato quando o contrato fica muito desigual por situações imprevisíveis, né? Não foi culpa de ninguém, mas a gente precisa alterar. Isso aconteceu muito, pessoal, na década de 90. O governo prometeu, o governo trocou a moeda, a gente tinha o cruzeiro, e aí a gente passou para o real, e o real era indexado ao dólar. Então o governo prometeu que $1 equivaleria a R$ 1. E por conta disso, muitas pessoas fizeram contratos de leasing, que é um aluguel, que é um contrato de direito empresarial, mas eles fizeram esse contrato no objetivo de comprar carro. Então o vendedor chegava para o consumidor, falou: você quer comprar um carro? Quer? A gente tem um contrato de leasing. O contrato de leasing, a prestação fica mais baixa, porque no fundo, o banco compra o carro e te aluga o carro, com opção de compra ao final. E nesse tipo de contrato, segundo a lei, é possível que você o faça em dólar. Por quê? Porque o banco vai pegar dinheiro lá fora, emprestado, para poder emprestar para várias pessoas aqui. Na verdade, para emprestar para várias pessoas, não, para comprar vários objetos e esses objetos alugar para várias pessoas. Então, ele permite que você faça essa contratação em dólar. Como o dólar era 1 para 1, muitos consumidores na década de 90, mais precisamente depois de 94, que foi a mudança do cruzeiro para o real, adquiriram carros por meio de contratos de leasing. Então, o que acontecia? Você pagava, está lá no seu contrato, sua prestação era $300, que dava, portanto, R$ 300. Então, todo mês você pagava R$ 300 de prestação. Só que do dia para a noite, olha como é que a nossa economia era fraca, né? Teve a quebra da bolsa lá na Ásia e o dólar aqui no Brasil disparou. E do dia para a noite ele chegou a quase 3 para 1. Então, o que era 1 para 1, amanheci 3 para 1. A minha prestação, que era $300, continuou $300. Só que ontem eu pagava R$ 300. Hoje eu estou pagando 3 vezes mais, ou seja, R$ 900 quase. Poxa, como é que eu pago a prestação do meu carro R$ 300 e nesse mês agora subiu para R$ 900, né? Aumentou 300%. Então todo mundo se valeu da teoria da imprevisão, por quê? Porque surgiu um fato novo que afetou a todo mundo. Esse fato novo era imprevisível, porque o governo tinha prometido que a nossa economia ia estar indexada ao dólar, né? E o dólar não ia subir. E esse fato novo e imprevisível me ocasiona uma excessiva onerosidade, porque eu não posso, da noite para o dia, pular da minha prestação de 300 para 900. Né? A inflação não deu esse patamar todo. E aí, pessoal, todo mundo que estava nessa situação teve que ir para o judiciário, não tinha outra saída, alegando a teoria da imprevisão. Tá certo? Agora temos um pequeno problema. E o pequeno problema que nós temos é que a teoria da imprevisão ela está corretamente colocada aí no 317. Mas quando o legislador foi falar da teoria da imprevisão no Código Civil, ele fez lá no artigo 478. Aí, Hugo, se você puder colocar aí no quadro aí também, o 478 do Código Civil, olha que artigo complicado. – 478. Pronto, obrigado, Hugo. Logo de cara, esse artigo está dentro de um capítulo que começa lá no 472. Obrigado, Maria Clara. Tá aí, né? Começa lá no 472. Como é que é o nome desse capítulo aí, do 472 ao 480? O 480 está vetado, né? 479. Não é 480. Da extinção do contrato. Pronto, perfeito. Da extinção do contrato. Já tem um erro aí, não tem não?
Porque a gente viu que aplicar a teoria da imprevisão não é para extinguir contrato. Extinguir contrato está fora de moda. Ação anulatória está fora de moda. Parte geral do Código Civil está fora de moda, que diz que, em caso de vício, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude, a ação anulatória. Não. Eu comprei essa caneta, aí eu achei que ela tinha a carga verde. Não, tá aqui, não tem um verdinho aqui? Achei que a escrita dela era verde. Aí quando eu fui escrever, eu percebi que era azul, normal. Mas só me interessa uma caneta com a tinta verde, porque eu ia usar para um determinado trabalho. Eu vou alegar erro, não vou? Vou alegar erro sobre as qualidades do objeto. Vou dizer, olha, eu achei que o objeto tinha uma tinta verde e descobri que o objeto tem uma tinta azul. Consequência, pelo código, anula o contrato. Mas por que anular? Será que se o vendedor não olhar para mim e falar assim, Perazzo, calma, eu tenho aqui a caneta tinta verde, é só trocar uma por outra. Entenderam? Não é mais fácil modificar? Modifica, porque quando eu fui comprar a caneta, eu queria uma caneta. E o vendedor também quer me vender a caneta. Ora, então, ao invés de ação anulatória, ao invés de resolver contrato, de anular tudo, modifica. Entenderam? Agora, se não der para modificar, aí tudo bem. Aí você declara a nulidade ou a anulabilidade, Código Civil, a anulabilidade, com a defesa do consumidor, muito mais avançado, fala em nulidade de cláusula contratual. Tá certo? Então, essa ideia de anular contrato está fora de moda. Hoje em dia, você tem que modificar. Se não der para modificar, aí tudo bem. Aí a gente extingue o contrato. E o legislador, de uma forma muito infeliz, colocou o 478 dentro de um capítulo onde ele mesmo chama da extinção do contrato. Triste, né? E no 478, ele chama de teoria, olha só, teoria da resolução por onerosidade excessiva. Ou seja, ele insiste no erro. Porque a gente viu que teoria da imprevisão não é para resolver. E o próprio legislador diz teoria da resolução por onerosidade excessiva. E aí vejam a redação como ficou péssima. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, e aqui ele colocou um requisito novo, ó, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, então estou tendo todos aqueles requisitos, né? Poderá o devedor, aqui o legislador escorregou, né? Poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Entenderam? Sim, Perazzo, mas e aí? Está no código que é resolução. Mas o 479, que ficou pior ainda, quando ele quis ajeitar, ele diz assim, a parte poderá evitar a resolução se ela se oferecer para modificar. Aí ficou mais estranho ainda. Não é a parte que vai modificar coisa nenhuma. 317. Poderá o juiz, a pedido da parte, modificar. É um direito público e subjetivo do autor. Se ele comprova que surgiu um fato superveniente, que ele não teve culpa alguma, era imprevisível e ocasionou uma excessiva onerosidade. Desde que o contrato seja bilateral, claro. Entenderam? Pessoal, esse 478, há um projeto no Congresso, que tramita no Congresso, que retira esse artigo desse capítulo da extinção dos contratos e modifica a estrutura desse artigo. Porque teoria da imprevisão não é para resolver contrato. Teoria da imprevisão é para modificar. Cláusula rebus sic stantibus é para modificar, para permitir o cumprimento do contrato. Entenderam? Ah, Perazzo, mas e aí? 478 existe? Existe, e muito cuidado com ele. O CESP perguntou várias vezes já. O CESP pega esse 478 e coloca na sua prova e pergunta se está verdadeiro ou falso.
questão objetiva. CESP diz assim, ó, ele pega aqui, ó, nos contratos de execução continuada ou diferida, supressão de onatos parciais excessivamente onerosos com estranha vantagem para outra, em virtude de acontecimento extraordinário, poderá o devedor pleitear a resolução do contrato. Verdadeiro ou falso? Tem que marcar que está verdadeiro. É o que está na lei. Numa questão subjetiva, aí não, subjetiva, você tem que mostrar conteúdo. Aí você vai dizer que a teoria da imprevisão, embora exista esse artigo 478, ela pode e deve ser invocada pelo 317, e lá sim os requisitos estão perfeitos. Poderá o juiz, a pedido da parte, modificar. Deu para entender? Lembrando sempre que a modificação não é a regra geral, hein, pessoal? Adotar a teoria da imprevisão é muito perigoso, porque você mexe no que há de mais sagrado do direito privado, que é o contrato. O contrato gera obrigação. A obrigação tem que ser cumprida. Aí você permitir que o juiz modifique a obrigação, isso gera uma certa externalidade nesse contrato, né? Que depois a gente precisa internalizar isso. Entenderam? Só para a gente terminar, pessoal, nosso bate-papo de hoje. Código de Defesa do Consumidor. Pegue aí, que se puderem colocar aí no chat, artigo 6º, inciso 5. CDC. CDC é a Lei 8.078, né? Artigo 6º, inciso 5. Joia, Hugo, obrigado, hein? Olha só o que diz lá no CDC. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. O consumidor tem um direito básico de modificar uma cláusula contratual que estabeleça uma prestação desproporcional. Tá, ok. Isso não é teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão tem que surgir alguma coisa nova depois que o contrato foi feito. Tem que ter um fato superveniente. Agora, olha só aqui a parte final, ó. Ou direito básico do consumidor, a sua revisão, ou seja, a modificação, em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aqui é a teoria da imprevisão. Essa parte final aqui, ó, vou colocar no nosso quadrinho para depois jogar lá no AVA. Ó, teoria da imprevisão no Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6º, incisos 5º, na parte final. Hugo, deu para ver quais são os requisitos aí da parte final do inciso 5º? Ou seja, o consumidor tem direito à revisão. Quando? Em razão de fatos. Fatos supervenientes que tornem a minha prestação excessivamente onerosa. Não é isso que está aí? Sim, consumidor, não é? Consumidor tem direito à revisão do contrato se ele estiver diante de fatos supervenientes que tornem a minha prestação excessivamente onerosa. Será que está faltando algum requisito aqui? Porque aqui em cima eu coloquei os requisitos da teoria da imprevisão, ó, não é não? Fato superveniente, imprevisibilidade, excessiva onerosidade. Na leitura do artigo 6º, inciso 5º, o legislador fala em ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. O que está faltando aqui, hein? O que está faltando no inciso 5º, que tem lá no 317? O fato imprevisível. Não é não? Aqui, olha só, engraçado.
O nome chama teoria da imprevisão. Mas aqui no CDC, o consumidor pode modificar em razão de um fato superveniente que torne a prestação dele excessivamente onerosa. Não fala em imprevisibilidade do evento. Entenderam? E aí a OAB, FGV, ó, a dica da OAB, hein? Já perguntou isso 2 vezes em prova, de forma diferente, mas já explorou isso 2 vezes. Eles perguntaram mais ou menos assim. Na relação de consumo, para que o consumidor alegue a teoria da imprevisão, o fato não precisa ser imprevisível. Verdadeiro ou falso? Na relação de consumo, para que o consumidor alegue a chamada teoria da imprevisão, o fato não precisa ser imprevisível. Verdadeiro. Esquisito, né? Esquisito porque a teoria chama teoria da imprevisão. Ou seja, é quando eu estou diante de um fato superveniente, imprevisível, e me acarreta uma excessiva onerosidade. Só que na relação de consumo, o legislador me dá só 2 requisitos: fato superveniente e excessiva onerosidade. Então, lá na relação de consumo, o fato de verdade não precisa ser imprevisível. Cuidado com isso, hein? Embora estejamos diante da chamada teoria da imprevisão. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Não. Maria Clara, Hugo, tudo tranquilo? Então, vou encerrar aqui nossa gravação da aula de hoje.